Olá, boa tarde. Falamos ao vivo. TV Câmara Campinas. Olá, boa tarde. Falamos ao vivo diretamente aqui do plenarinho da Câmara Municipal de Campinas para a transmissão da terceira reunião da Comissão Especial de Estudos dos Refugiados, que tem a presidência do vereador Pedro Tourinho, do PT. Hoje, a comissão convidou representantes dos conselhos da Educação, da Cultura e além de outros, e também representantes de sírios e haitianos. Vamos à reunião. Bem, muito boa tarde a todas e a todos. Quero primeiro desligar o celular, né? Pera aí. Deixa eu pôr no silencioso aqui. Quero convidar o meu colega Gustavo Peta, que é membro dessa comissão, para que ele, por favor, fique aqui ao meu lado. Boa tarde, vereador Gustavo Peta. Quero então saudar a todos e a todas os presentes aqui hoje. Quero, antes de começar também o debate, anunciar que nós temos aqui representando vereadores dessa casa, a senhora Regina Pavarini, que representa a vereadora Neuza do São João, e a senhora Caroline Ciota, que hoje representa o nosso colega de comissão e relator dessa comissão, que é o vereador Vinícius Grade, que hoje não pôde comparecer. Quero informar que hoje é a terceira reunião da comissão criada aqui nessa casa para integração e acolhimento dos refugiados sírios e haitianos aqui na cidade de Campinas. Nós tivemos nas duas reuniões anteriores, primeiro uma apresentação sobre a situação específica vivida na Síria na atualidade, o que motivou as pessoas a procurarem o Brasil, quais são os principais problemas que têm sido enfrentados pela comunidade síria que decidiu fazer de Campinas sua casa. Tivemos uma atividade da qual a comissão também participou, mas que não foi chamada pela comissão, foi uma atividade junto à Diretoria de Cidadania da Secretaria de Assistência Social, né, na qual foi construído um debate amplo com diversos setores da sociedade civil para a construção de uma rede de apoio e solidariedade aos imigrantes que chegam na nossa cidade. E tivemos uma segunda reunião aqui na casa que tratou, tivemos uma segunda, foi a segunda reunião? Foi a segunda reunião, que tratou de questões mais operativas, quais eram os problemas que estavam sendo apresentados pelos migrantes, quais são as principais necessidades que vêm se dando, né? Além disso, evidentemente, a comissão faz muito trabalho extramuros, a gente tem dialogado com representantes da sociedade civil, com representantes da comunidade de imigrantes, das comunidades de imigrantes, né? A gente tem várias comunidades aqui na cidade, temos sírios, temos haitianos, que é o maior contingente, temos congoleses, temos ganeses, que hoje buscam fazer seu lar aqui na cidade. E o que está hoje previsto para essa atividade é uma conversa com alguns dos conselhos das políticas públicas da cidade de Campinas, que tratam de temas e de pautas que, de alguma forma, dialogam com as necessidades dos migrantes. A gente convidou o Conselho de Saúde, de Direitos Humanos, Igualdade Racial, Educação e Cultura, para que eles pudessem estar presentes e falar um pouquinho com a gente de que maneira essa pauta já está sendo abordada por esses conselhos e essas áreas específicas de construção de políticas públicas, quais são os projetos que têm sido pensados e, no caso de não haver ainda um amadurecimento dessa pauta junto aos conselhos, também para que a gente possa entender de que maneira os conselhos podem assumir essa pauta, né? Os conselhos são uma modalidade importante de gestão compartilhada das políticas públicas, né? Campinas tem um grande número de conselhos, a maior parte deles em pleno funcionamento na atualidade, e esses conselhos são fundamentais para que a sociedade civil possa se integrar no processo de gestão e de execução das políticas públicas e garantir que essas políticas sejam realizadas de forma íntegra, transparente e o mais próximo possível daquilo que é o interesse popular, né? Então a gente defende que os conselhos tenham protagonismo na construção dessas políticas e é por isso que a gente chamou hoje aqui as representações dos conselhos
que tem representações de usuários, trabalhadores e de membros de governo. Eu vou passar a palavra para o meu colega Gustavo Peta antes de chamar as duas representações de conselhos que estão aqui presentes, então. Alô. Eu queria, nesse primeiro momento, vereador Pedro Torinho, é sempre importante reforçar, ressaltar a iniciativa do teu mandato e agora dessa casa, de propor uma comissão especial que trata sobre esse assunto, um assunto muito relevante, muito importante. A cidade de Campinas tem o dever de acolher e de enfrentar essa situação e de se solidarizar e de acolher da melhor maneira possível os refugiados e todos os povos que vêm à cidade de Campinas por conta dessas situações que estão acontecendo no mundo afora. Então, acho que é uma iniciativa muito importante. Nós já acolhemos pessoas de diversos cantos do mundo em outros momentos históricos e não seria agora que a gente faria diferente, mas é preciso que uma comissão faça esse papel enquanto poder legislativo para que a gente impeça que atitudes preconceituosas, atitudes equivocadas possam ocorrer, né? E para que a gente também exija do Poder Executivo, que é quem tem as melhores condições, que cumpra o dever de receber da melhor maneira possível, dando acolhimento, enfrentando as questões urgentes, né? Eu tive a oportunidade, por exemplo, no ano passado, de visitar a igreja católica que fica ali no Glicério, na cidade de São Paulo, que é a igreja que faz a primeira recepção ao povo haitiano, né? E pude ali presenciar o quanto tem sido importante o papel da igreja e também do poder público municipal da Prefeitura de São Paulo no acolhimento desse povo. Fazendo a primeira recepção, introduzindo aulas do português, porque esse é um problema claro e evidente, e outras questões. Mas eu queria, então, saudar a iniciativa e que a gente possa ouvir aqui os conselhos, porque eu acho que a pauta dos conselhos é muito importante para a aplicação das políticas públicas, aqueles que já estão antenados com esse assunto, que a gente possa ouvir as iniciativas que estão ocorrendo, e os que por acaso ainda não pautaram esse tema, que essa iniciativa possa ajudar que esse assunto siga adiante pelas diversas áreas da nossa cidade. Muito obrigado, então, vereador Gustavo Peta, do PCdoB, importante membro aqui da nossa comissão. Quero, então, convidar a senhora Isabel Silva Barbosa, que está aqui hoje representando o secretário de Cultura Ney Carrasco, como presidente do Conselho Municipal de Cultura, para integrar a mesa conosco. E convidar a Marinalva Cozin como gestora do Programa de Educação de Jovens e Adultos, representando a senhora Solange Pellicer, que é secretária municipal de Educação e que também é membro do Conselho Municipal de Educação. Quero, antes de passar a palavra, agradecer muitíssimo a presença das duas representantes aqui hoje. O representante do Conselho de Direitos Humanos e de Saúde, que tem a mesma presidência, o senhor Paulo Mariante, ele mandou uma justificativa da ausência dele. Hoje tem uma audiência pública para a escolha do novo ouvidor da Polícia Militar do Estado de São Paulo, lá no município de São Paulo, e ele informou que estava com dificuldade para chegar aqui no horário por causa dessa audiência pública que começou durante a manhã, mas estava se arrastando até mais tarde. E ainda colocar que na maior parte das nossas reuniões a gente tem tido a representação dos imigrantes, né? A gente teve representações de haitianos, representações da comunidade síria. Hoje, por uma questão mais de agenda também, até tempo para fazer uma meia-culpa aqui, que a gente chamou eles essa semana só, então acabou que a gente teve dificuldade para garantir essa presença aqui, mas isso não prejudica o trabalho da comissão. Então eu gostaria de passar a palavra. Primeiro pode ser para a Marinalva, né, que acho que a área da educação já tem participado de vários debates conosco. A gente teve nessa reunião na Secretaria de Assistência Social já uma contribuição muito consistente da Secretaria de Educação, que tem já feito um trabalho importante. Eu gostaria que esse trabalho fosse discutido e um pouco também
fosse trazido, de que maneira o Conselho de Educação pode entrar nessa pauta. Fica à vontade. Boa tarde. Enquanto Conselho Municipal de Educação, o que se faz presente? Conselho Municipal de Educação, a palavra por si só se diz a educação, né? E então, como pensar a educação no município de Campinas e de maneira que, de fato, abranja o município na sua íntegra, né? E no caso bem específico desse momento, os haitianos e os sírios, integrar. Penso assim, não dá para pensar em acolher só oferecendo um passaporte, né? Isso não quer dizer muito, né? É alguma coisa com certeza, mas não quer dizer muito. E a linguagem, o acesso à língua portuguesa, à escrita, ela vai fazer toda a diferença na vida desse cidadão, desse indivíduo que aqui chega. Porque sem a comunicação fica bastante difícil, né? E no mercado de trabalho, sem o acesso à leitura e à escrita, também o acesso ao mercado de trabalho fica complicado. Então, essa demanda nos chega em específico para a Secretaria de Educação e para a FUMEC, que é a Fundação Municipal para a Educação Comunitária, vinculada à Secretaria, devido ao fato de trabalharmos a alfabetização de adultos, né? Essa demanda nos chega mais ou menos no mês de agosto. Nós já tínhamos um know-how, um conhecimento aí adquirido de alfabetizar na língua portuguesa com chineses. Então, quando nos chega essa demanda, não causou estranheza. Por quê? Era dar continuidade a um trabalho que já fazíamos. Bom, foi aberta de imediato, em agosto, uma classe para os haitianos. E no primeiro dia chegaram meia dúzia, no segundo dia 15. E aí, muito rápido, nós estávamos com 45. Isso em Barão Geraldo, no Sescom, próximo à Praça do Coco. Uma certa noite em que estava acompanhando a classe, chegaram 10 haitianos da região do Florence, né? E eu me lembro que um deles só do grupo entendia a língua portuguesa, os outros não. Mas quando eu falei, nossa, é muito longe, né? Porque Florence para o Barão Geraldo é muito longe. E todos concordaram e acenaram com a cabeça que sim, né? E o muito longe todos entenderam de imediato. Aí nós abrimos uma terceira classe no Jardim Florence, então hoje essa terceira classe conta com 35. Em Barão Geraldo nós temos 2 classes com 40, totalizando 45, e abrimos essa semana uma 4ª classe no CIPAT, Centro Atendimento Profissional, na Campos Sales, que tem como propósito atender também os sírios, né? Nós não trabalhamos com português para estrangeiro enquanto objeto de trabalho, mas trabalhamos com alfabetização na língua portuguesa. E tem sido um trabalho bem gostoso, gratificante, porque a gente tem assim, feito uma relação de aprendizado muito boa, né? Eles nos auxiliam nesse processo, não de tradução, mas de comunicação, e nós, enquanto educação, vamos trazendo acesso à língua portuguesa, na escrita e na pronúncia. A maioria chega já alfabetizado na língua materna, inclusive com ensino superior, algum deles, né? A maioria deles. E alguns chegam analfabetos também na língua materna, mas é uma minoria. E tem sido um trabalho gostoso, porque eles têm colaborado assim, no sentido de nos ajudar nessa alfabetização na língua portuguesa. Firmamos um acordo que nós não trabalharíamos com tradução, mas com essa imersão na língua portuguesa mesmo, que de fato que já estão vivendo.
E o resultado tem sido muito rápido e muito gratificante, muito gostoso de se ver. Então, a Secretaria de Educação, pela pessoa da FUMEC, e eu aqui, enquanto Conselho Municipal de Educação, vemos como um trabalho, como um objeto de trabalho, então, oferecer a língua portuguesa na pronúncia e na escrita, para que esses cidadãos, de fato, possam se ver inseridos nessa comunidade, né? Inseridos, de fato, no mercado de trabalho, inseridos na escolaridade, para aqueles que não têm uma certificação, que não têm um acesso à alfabetização ainda materna, porém na língua portuguesa. E é esse o nosso propósito, que é atender, a partir da educação, a essa inserção desses cidadãos enquanto cidadãos de fato, visando uma qualidade de vida, visando inserção em mercado de trabalho, visando uma inserção na sociedade campineira, e é esse o nosso objeto. Não só, né? Claro que dá para fazer muita coisa, mas nesse momento, o que tem sido feito é essa imersão no mercado de trabalho, em parceria com outras secretarias, Secretaria de Assistência, Secretaria de Trabalho e Renda, até por entendermos que a educação não vai dar conta sozinha desse contexto. Então, é realmente nessa parceria que nós vamos conseguir, porque nós trabalhamos com alfabetização na língua portuguesa, com acesso à língua, com acesso à comunicação, trabalho e renda, com essa inserção no mercado, assistência e cidadania, cultura, e todas as secretarias, cada um fazendo a sua parte, e os demais órgãos, como exemplo a Câmara Municipal, que nós vamos conseguir, então, trazer qualidade de vida para esses cidadãos. Agora, uma fala que chega deles muito forte, em especial no SESCOM, que é a primeira classe que nós abrimos, é que eles se incomodam um pouco quando essa ajuda vem como um holofote, né? Como eles chegam vistos como estrangeiros, que são, mas um estrangeiro que vem para ser chamado a atenção, que vem, então, esse holofote incomoda, né? Então, está havendo também um cuidado de nossa parte de estar fazendo esse acolhimento, porém sem causar a eles esse mal-estar, né? Sem causar a eles, por exemplo, o acesso à imprensa. É importante, sim, até para vir outros parceiros. Mas de que maneira, né? De que maneira que você faz isso para que eles não se sintam também invadidos, né? Para que haja a divulgação, o acolhimento, porém o respeito à pessoa deles enquanto alunos, enquanto esses cidadãos. Esse cuidado nós estamos tomando o tempo inteiro, porque há um incômodo verdadeiro, né? Um incômodo por que vocês estão me acolhendo, né? Aqui, acolhendo enquanto educação. Qual o propósito, né? O propósito é alfabetizar na língua portuguesa. E é deste trabalho que nós temos feito, estamos tentando aprimorar e na compreensão que, enquanto FUMEC, enquanto educação e enquanto conselho, só vai ser possível fazer alguma coisa para eles se nós darmos a mão. Porque falta agasalho, falta guarda-chuva para vir à escola dia que chove, falta alimentação devida, moradia. Então, falta muita coisa. Então, a princípio, é essa a proposta. Obrigada. Bem, muito obrigado, Marinalva. Eu acho que a gente podia passar para a Isabel em seguida, e depois eu queria fazer algumas perguntas para a gente conseguir deixar mais específicas algumas das questões que estão sendo construídas pela Secretaria e pelo Conselho. E antes de passar para a Isabel, queria anunciar a presença da Maria Júlia Oller, que é da Color Hike Startup Humanitária, agradecendo a presença aqui. Boa tarde, agradecemos o convite. De extrema importância a gente poder estar conversando a respeito de todos os segmentos que compõem a sociedade dessa cidade. Reconhecendo que as pessoas que se
refugiam, elas não escolhem livremente sair dos seus países. Elas já vêm numa condição de agressão e de opressão. A saída delas dos seus países de origem se dá por conta de circunstâncias fora de controle, do ponto de vista da sobrevivência dessas pessoas. E reconhecendo esse estado de agressão, porque essa situação real, da condição humana, é que a gente precisa olhar para essas pessoas que estão em refúgio, que vêm para cá buscando novas condições, novas oportunidades, e a reconstrução de tudo que diz respeito, aí eu vou dizer sobre uma questão maior sobre a cultura. Né? Ser despatriado, perder a sua origem linguística, perder a sua referência familiar, histórica, humana, territorial, climática e todas as outras coisas. É sobre esse contexto que a gente vai ter que pensar as ações de políticas públicas. Com relação à cultura, a gente, nesse momento, não trabalhou especificamente essa temática, reconhecendo a importância. E a gente pode, olhando para essas pessoas, olhando para os territórios onde elas estão, e reconhecendo os espaços onde as ações culturais acontecem, de tal maneira que a gente possa também ser uma política fomentadora de inclusão social. No sentido de que a gente vai possibilitar uma troca, né? Uma troca entre as pessoas que vêm com as suas histórias, com os seus modos, com as suas comidas, com as suas danças, com a sua linguagem corporal, não corporal, tudo que forma o ser humano, e vai poder contribuir que ela também compreenda quais são as linguagens que o Brasil usa para se reconhecer e se posicionar enquanto país, em Campinas e a região onde a pessoa vive. Penso que é um exercício que pode ser extremamente rico, e porque integrar sem entregar. Sem essa coisa de vamos desconstruir e enquadrar, porque também você pode usar os espaços para desconstrução das histórias. Se a gente pensar, aí já estou meio fazendo sugestão também, né? Estou embalando na minha conversa. Porque as casas de cultura, por exemplo, os 2 céus que existem aqui na cidade, eles podem ser espaços de grande valia para a gente fazer esse intercâmbio de acolhimento. Intercâmbio de acolhimento é bom, né? A gente troca, acolhe, aprende, ensina, aprende. No sentido maior, até para que essas pessoas possam reconhecer qual é a lógica das outras políticas, usando lúdicos, usando muitas ferramentas culturais, muitas modalidades da cultura, e não deixando de reconhecer que eles são pessoas que estão se inserindo numa realidade, como, por exemplo, lá na região noroeste, né, que vulneráveis em regiões vulneráveis. Né? Então, como é que é esse diálogo dos vulneráveis? Vulneráveis estrangeiros e vulneráveis nativos. Então, são várias questões que a gente precisa estar observando. E penso também que uma secretaria ou um conselho ou uma política pública, de fato, não tem as condições necessárias para poder fazer o atendimento amplo do nível de complexidade da problemática que essas pessoas trazem para além da cidadania, da nacionalidade. E a secretaria está aberta para a gente conversar, para a gente construir propostas coletivas, junto com o coletivo, junto com os coordenadores dos grupos, e aí abre-se, eu acho que um importante canal para a gente poder estar pensando essa questão de uma forma mais efetiva, enquanto ponto, para além da inclusão das pessoas nas atividades que já existem. Se for essa a necessidade que o grupo apresenta, de ter um trabalho específico
ao invés de ser incluído nas atividades que já existem. Então, acho que é uma questão que a gente pode ir construindo no diálogo e no debate. Certo? Acho que é isso. Muito obrigado, Isabel. Acho que é importante você ter colocado que na cultura essa discussão ainda não chegou, né? Uma das missões que a gente recebeu enquanto comissão, inclusive de membros de outras secretarias de governo, foi a de espetar todo mundo para que todas as secretarias se envolvam de alguma forma com essa questão, né? A gente dialogou já com a Secretaria de Trabalho e Renda, eu esqueci até de mencionar aqui, nosso diálogo mais intenso até o momento foi com a Secretaria de Assistência Social, particularmente com a Diretoria de Cidadania, né? O Fábio Custódio e o Mário, principalmente, têm sido extremamente engajados nessa organização. Na verdade, eles são, me parece, nesse momento, os grandes articuladores dessa pauta, né, dentro do governo municipal, e têm feito isso de forma muito interessante, muito positiva. Então, acho que nós vamos ter que tirar daqui uma agenda posterior da comissão, provavelmente junto com representações dos migrantes, junto com outras representações da cultura no município de Campinas, para que a gente possa pensar de que maneira a política cultural da cidade pode ser enriquecida pelo acúmulo, pela contribuição que os migrantes trazem para a nossa cidade, porque é importante ressaltar, né, todas as discussões que a gente fez aqui. Nós tivemos aqui uma representação da academia, por exemplo, da Unicamp, que trabalha especificamente com a questão das migrações, e elas são unânimes em colocar que, na verdade, embora as pessoas de fato saiam de seus países, boa parte das vezes, seja por uma questão de guerra ou por uma questão de uma desestruturação da trama social que se dá em tal grau que obriga a pessoa a pensar outra realidade para viver, na verdade, as partes sempre se enriquecem mutuamente nesse processo, né? Então, a bagagem cultural que o Brasil acumula quando o Brasil recebe outras populações, outros grupos, ela só enriquece o nosso acervo cultural, só fortalece a nossa vocação para ser um país cosmopolita, um país com uma característica de acolhimento muito grande. Então, eu não tenho dúvida que esses contingentes populacionais que já vieram para Campinas hoje já têm muita coisa a dizer à Secretaria de Cultura e ao Conselho. Talvez uma proposta aí, uma sugestão que a gente possa fazer enquanto comissão, se o vereador Gustavo Peta concordar, é a gente oficiar o Conselho de Cultura para que isso se torne pauta numa reunião futura do Conselho e a gente possa participar dessa pauta de forma organizada, convocando as representações e que a gente possa dar sequência nesse sentido, né? Inclusive, a ideia, acho que é que todos os conselhos com os quais a gente tratou e fez esse convite tenham essa pauta nas suas reuniões futuras aí no prazo mais rápido possível. Cada conselho tem a sua agenda. Uma das coisas que eu queria conversar com a Marinalva, antes eu vou fazer uma pergunta, depois vou passar para o vereador Gustavo Peta, e aí eu já passo para a Marinalva, a respeito do número de salas que foram abertas e como é que está o cronograma de abertura de mais algumas salas. Numa reunião anterior que a gente teve, tinha se falado acho que de 3 salas e da perspectiva de mais 2. Já abriu, queria que se você pudesse detalhar um pouquinho isso, porque particularmente o pessoal sírio estava muito interessado nisso e a gente precisa ver de qual seria o canal para dialogar com vocês, para poder fazer esse encontro e, quem sabe, aí começar a organizar melhor essa questão junto aos sírios, se for possível. Só antes de você responder, ver se o vereador Gustavo Peta tem alguma pergunta, alguma colocação para as duas representantes. Não, só para aí já aproveita. Primeiro, acho que a Isabel fez aqui uma colocação muito, muito justa. Ontem, vereador Pedro, nós fizemos aqui a entrega de um prêmio dessa casa de mérito educacional, Darcy Ribeiro. E o Darcy Ribeiro foi um dos grandes pensadores da singularidade do povo brasileiro. E a riqueza do povo brasileiro está, sem dúvida nenhuma, exatamente nessa troca, nessa mistura, nessa contribuição de povos que vieram do mundo todo
e que aqui se encontraram e que formaram, segundo o Darcy Ribeiro, um povo único, um povo singular, que é o povo brasileiro, que é um povo original, criativo. Então, realmente, a vinda desses povos para cá, evidentemente que estão vindo por conta de violência, de guerra, tendo trajetórias interrompidas, né, vidas e projetos e sonhos interrompidos, mas estão chegando no Brasil e também na nossa cidade. Então a gente tem que ter um olhar, não só um olhar de acolhimento, mas um olhar também de como que isso pode contribuir para a nossa cidade. Então, dessa forma, eu queria só corroborar com o que o vereador Pedro Turinho já falou. Acho que é urgente que a Secretaria de Cultura tenha uma política pensada para essa situação, né? Acho que isso é uma demanda de todas as áreas, mas a área cultural é uma área muito especial, muito importante para essa integração que respeite, né, todos os saberes, todas as contribuições que esses povos trazem para a nossa cidade e que, ao mesmo tempo, abram oportunidades para que eles possam se integrar diante da nossa riqueza cultural. E em relação à educação, só reforçando uma pergunta. Essas salas foram montadas, evidentemente, para a questão mais urgente, que é a questão do idioma, da alfabetização, né, que é algo que é necessário e urgente. Mas já se pensa numa estratégia de acolhimento de vagas para as crianças, para os adolescentes que vão aqui ficar, né? Como que está pensado isso? Se a rede tem totais condições de acolher isso, a partir, evidentemente, da fase inicial, que é a fase da alfabetização. Olha, as classes foram abertas, nós já tínhamos 3, foram abertas mais 2 na região central, mas nós temos dentro deste programa, um programa chamado Consolidando a Escolaridade, que não é necessariamente, e na reunião, naquela reunião junto à assistência, eu trouxe essa fala, foram abertas em específico para os haitianos e agora também haitianos e sírios. Mas nós não entendemos que tenha que haver uma segregação, tá? Que não entendemos que tem que ter uma classe para haitianos, uma para sírios, não é, porque eles estão inseridos na sociedade. Então, não tem que ter uma classe para, uma classe para. Então, nós temos 15 classes neste ano letivo de 2015, deste programa Consolidando Escolaridade, que é o reforço no português e na matemática. Nós já temos 15 classes e para o ano que vem nós teremos 25. Então, eu posso disponibilizar esses endereços existentes e eles podem se dirigir em qualquer classe que nós tenhamos no programa. Então, não há um endereço específico, porque senão não é integral, né? Então, nós temos essas diversas nas 5 regiões da cidade. Isso para os jovens e adultos, acima de 15 anos. Porém, agora, para as crianças e adolescentes, a rede municipal já está recebendo. Nós já temos, em especial na região de Barão Geraldo, que tem um agrupamento grande, tem um grupo grande já tanto na educação infantil quanto no fundamental. E nas demais também, né? Na região noroeste tem um público muito grande. Tem um público muito grande então essas crianças já estão sendo inseridas, né? E para o ano que vem conta-se com uma inserção muito maior, né? Nós sabemos, estão chegando, esse público tem vindo, então a rede municipal já está acolhendo, já tem feito esse trabalho de acolhimento, sim, tanto da criança quanto do adolescente, quanto do adulto, jovem adulto acima de 15 anos. Sabemos também de um trabalho que vem sido feito pela Unicamp também, para a inserção desses cidadãos que chegam já com um diploma e que têm feito um trabalho para ter a validação desse diploma. Então, há um movimento na educação infantil, no fundamental, na EJA e no ensino superior, eu não sei dizer em que proporção, mas já há alguns movimentos feitos nesse sentido.
Neste grupo de Barão Geraldo, que está nesse programa Consolidando Escolaridade, que é esse reforço no português, por exemplo, vários dos alunos, a grande maioria está ali para aprender a escrita para prestar o vestibular este ano na Unicamp, com uma tentativa de validação já, tá? Ou de ingressar no ensino superior. Então, tem um grupo bem grande que vem estudar para além do mercado de trabalho, que ele vem para poder, então, já prestar o vestibular. Tanto que as professoras da FUMEC, que estão atendendo essa população, elas sabem desse desafio, né? Que é um desafio para trazer essa linguagem, mas não é uma alfabetização de fato, como é um objeto maior. Nós recebemos, foi encaminhado recente, essa semana, uma aluna para uma das classes na EMEJA Pierre Borrome, que tem esse programa também, Consolidando Escolaridade, CEMEFEJA Pierre Borrome. Então, eles estão espalhados, a ideia é espalhar, a ideia é, de fato, fazer esse trabalho em diversos locais, para que não haja esse endereço X. Nós abrimos o endereço X devido a uma grande demanda que chega junto aí, mas não é esse o objetivo. Perfeito, acho que a gente concorda aí com isso, na discussão que a gente tem feito com representantes da Secretaria de Assistência Social, inclusive, a gente tem pontuado que o endereço X que tem que ter, na verdade, seria o endereço de um local de referência para migrantes de modo geral, para que eles possam se orientar sobre seus direitos, receber cartilhas escritas nas suas línguas nativas que possam instruí-los sobre o que são as políticas públicas no Brasil, onde elas se localizam na cidade de Campinas, de que maneira as pessoas podem acessar, como é a cidade de Campinas também, né? Às vezes as pessoas chegam aqui e não sabem nem como é que a cidade funciona, moram às vezes perto de uma escola, de um lugar que poderia já servir para esse fim e não sabem, né? Uma das representantes aqui da comunidade síria, a Ayla, que esteve aqui, ela é médica, está até estudando agora para revalidar o diploma, e um dos relatos dela foi esse, de que ela perdeu muito tempo aqui no Brasil sem saber quais eram as políticas públicas que existiam, de que maneira ela podia se organizar para acessar essas políticas públicas e para se preparar para uma integração mais plena, porque não existia essa referência. Então, tinham várias pessoas bem intencionadas que ajudaram muito, são muito importantes e valiosas, mas faltou esse loco central onde as pessoas poderiam se orientar. Então, sem dúvida nenhuma, acho que da Secretaria de Educação o importante é isso, é que a gente tenha uma oferta descentralizada, porque as pessoas, cada uma vai morar onde for e tal, e onde quer que seja, é importante que seja acessível, né? Posso completar só Claro. uma fala? Foi perguntado como acessar essas classes. Existem dois caminhos. O caminho centrado, de fato, que é a partir do Fábio Custódio então é na assistência que nós temos feito esse contato muito direto. Então, ali os profissionais me ligam, olha, tem um aluno como essa semana, que é o endereço mais próximo, já passei, então essa eu vou encaminhar para a CEMEFEJA Pierre Borrome, isso. Então é esse endereço. Mas também tem um contato direto com o FUMEC que pode ser feito para pegar essas referências dessas classes ou de outros encaminhamentos que possam ser feitos na área da educação. Então, nossa referência tem sido assistência à cidadania, mas nada impede também desse contato para que a gente faça esse encaminhamento. E aí, desse encaminhamento, nós também entrarmos em contato com a assistência e dizer, recebemos um aluno que veio direto para nós, então, de que outra maneira dá para fazer a integração. Então, a ideia é essa daí. Perfeito. Obrigada. Bem, eu vou agora, então, ver se o vereador Gustavo Peta quer fazer mais alguma colocação. Senão, eu vou abrir para quem está aqui presente. Eu vejo o professor Márcio, a Maria Júlia. Se quiserem fazer alguma colocação a respeito do que a gente já começou a tratar aqui, o microfone está aberto. Senão, a gente vai prosseguindo com os encaminhamentos da reunião. Tranquilo? Maria Júlia quer se colocar? Não.
Tá, porque na verdade a gente já vai caminhando aqui para um certo fechamento dessa reunião, né? Como a gente não teve os outros dois conselhos que a gente esperava presentes aqui, a gente não vai conseguir ouvir um pouco como é que está a área da saúde, por exemplo, que a gente queria escutar, de que maneira o Conselho Municipal de Saúde já enfrenta essa questão, o Conselho de Direitos Humanos, na verdade, já tratou dessa pauta, mas a representação deles não pôde estar presente aqui hoje. Então, a reunião fica um pouco prejudicada nesse sentido. E aí a ideia que a gente já pode encaminhar dessa conversa aqui com o vereador Gustavo Peta é que a comissão, a gente vai buscar um outro momento para tratar com esses representantes aqui, e a gente vai encaminhar aos conselhos uma solicitação de pauta para que isso possa ser tratado como pauta nesses conselhos e a gente possa dar sequência nessa discussão. Né, acho que, não sei se tem mais algum encaminhamento aqui com o vereador Gustavo. Claro. Eu estava aqui conversando com o Pedro, me parece assim, é um assunto que eu também estou tomando contato há pouco tempo. Mas sem a pretensão de controlar a vida das pessoas, talvez seja importante criar um locus, não sei exatamente como, aí fica para o coletivo construir, no sentido de que a gente pudesse saber onde, como, quantos são, onde estão, como é que eles estão vivendo, para a gente poder também, enquanto política pública, ir se mapeando na cidade. Eles estão mais no noroeste, estão mais no norte, estão mais no sul, tem mais criança no sul, na leste, no norte, eles têm qual a escolaridade, para a gente poder pensar um conjunto de ações inclusivas. Eu vou repetir 1000 vezes. Não de essa coisa de vamos criar equipamentos de cultura para imigrantes, não, no sentido da inclusão mesmo, mas para a gente poder até ter mais claro com que universo nós estamos lidando, né? Quais são as problemáticas de saúde, por exemplo? Tem alguma doença específica? Tem, sei lá, o que tiver que seja necessário para a gente poder ir conhecendo e reconhecendo. Quanto melhor a gente reconhece o público que a gente deve atender, maior a possibilidade de êxito, né? O erro vai ficando menor. É uma sugestão. Perfeito. Bem, então eu vou passar para Maria Júlia. Ela pode... Tudo bom? A gente chegou meio às pressas até que a gente soube, né, que estava tratando dos refugiados aqui. E nossa startup, ela é uma ferramenta de facilidade de comunicação entre o governo, setor privado, terceiro setor, população. Então, ela consegue unir isso numa ferramenta. E a gente está aqui perguntando se a gente não tem nenhuma parceria ainda nessa parte do governo com refugiados. Se vocês têm interesse e se há algum canal para que a gente consiga conversar e tudo e oferecer, né, toda a nossa rede de contatos e tudo. Acho que de antemão, eu não estou aqui falando pelo executivo, estou falando aqui como representante do legislativo, nos interessa sim conhecer, nós poderíamos marcar um momento para que vocês viessem apresentar para nós o que é essa ferramenta, né? E imagino que também da parte dos representantes aqui da prefeitura provavelmente é do interesse, porque parte da nossa tarefa aqui é justamente integrar setores, né, juntar pessoas que têm disposição, que têm interesse, que têm boa vontade, né, bem dentro dessa linha que a Marinalva falou, né, de não é uma linha de assistencial necessariamente, é uma linha de integração, inclusão e de permitir que as pessoas vivam as suas vidas aqui da forma mais compatível com o que eles desejam, com como eles assim almejam viver, mas com certeza pode ser bastante benéfico. Então essa oferta super acatada. Ao final da reunião a gente já pode marcar uma agenda, ok? Obrigada. A gente que agradece. Bem, pessoal. Claro. Precisa sim. Precisa porque está gravado e aí isso vai para a ata da reunião. Aí vai comprovar o que eu estou falando. Bem, pessoal, boa tarde. Eu sou Márcio, eu sou professor de filosofia da Escola Aníbal de Freitas. E lá a gente estava começando, aliás, estamos fazendo um movimento lá que seria alguma coisa em relação
ao pessoal que está chegando, os sírios e tal. E a gente não sabia de nada que existia, né? Na verdade, eu comecei a fuçar e cheguei ao professor Mohamed. Aí o professor Mohamed indicou que existia essa comissão aqui, né? Então, na verdade, eu estou mais para ver como levar isso daí que a gente está levando para os estudantes, para conhecerem essa realidade que está ocorrendo também, e que aqui em Campinas também está chegando isso. Então, a ideia mais é conhecer mesmo e agradecer o trabalho de vocês. Maravilha, Márcia, a gente agradece e a comissão vai ter outras reuniões com mais representação das comunidades, né? A gente teve inclusive uma reunião que o professor Mohamed foi na mesa na reunião e fez uma fala como representante da Associação Islâmica aqui de Campinas, né, que ele preside, e aí a gente mantém vocês informados das atividades, dessa forma vocês podem se inteirar. Sim, com certeza. Acho que é importante para promover também, né, uma série de entendimentos aí entre os estudantes e tudo. Bem, acho que, então, sem mais, eu quero agradecer muito a Isabel, agradecer a Marinalva, os presentes aqui, e a gente já deve ter, provavelmente daqui a 2 semanas, mais uma atividade da comissão, só para esclarecer como é que a comissão está funcionando. A gente está fazendo atividades, audiências públicas, como essas daqui, com representantes de diversas áreas, a cada 15 dias, e na outra semana a gente tem feito reuniões de trabalho, né? Na semana retrasada, eu tive doente semana passada, não pude trabalhar, mas na semana retrasada nós tivemos uma reunião com a representação da Secretaria de Assistência Social, que detalhou vários pontos, trouxe várias questões das políticas já para nós. E aí, provavelmente na sexta que vem, durante a manhã, a gente deve ter mais uma reunião de trabalho para organizar relatório, para organizar as partes mais duras aí da comissão de funcionamento interno. E aí, daqui a 15 dias, uma outra audiência pública, provavelmente com os outros setores de governo com os quais a gente ainda não conseguiu conversar, e com representação provavelmente da comunidade haitiana, que está ainda pendente a gente fazer uma conversa aqui via comissão. Nós tivemos uma atividade da qual a comissão participou, que foi um debate com o coordenador do Centro de Referência do Migrante da cidade de São Paulo. São Paulo lançou o primeiro Centro de Referência do Migrante do Brasil, né? São Paulo tem uma realidade bem mais complexa do que Campinas nesse sentido. Lá são mais de 600 mil imigrantes, sendo que só de bolivianos são mais de 250 mil, haitianos estima-se mais de 30 mil no município de São Paulo. Então é uma comunidade, uma cidade que vivencia uma experiência de uma migração em grande volume, o que ainda é um bocado diferente aqui da cidade, mas já serviu para a gente entender essa complexidade. Possivelmente a comissão ainda vai ter alguma outra agenda junto com o pessoal da capital para que a gente possa aprofundar esse entendimento e ter uma proposta para a Prefeitura Municipal que seja mais compatível com as necessidades de Campinas. Então, quero agradecer novamente e aí a gente já encerra essa reunião da comissão. Muito obrigado. E assim nós encerramos a transmissão desta terceira reunião da Comissão Especial de Estudos dos Refugiados, que tem a presidência do vereador Pedro Tourinho, do PT. Uma boa tarde e continue com a programação da TV Câmara Campinas. TV Câmara.